Estamos aqui hoje no Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia Legislativa de São Paulo, para conversar com a Janaína Pascoal. Pois é, Janaína é jurista e atualmente é deputada estadual pelo PSL de São Paulo, cargo para o qual ela foi eleita com mais de 2 milhões de votos. Foi coautora também do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e já foi professora do Departamento de Direito Penal da USP. Janaína, muito obrigado por gentilmente nos atender. A honra é minha. E vamos então começar já te perguntando, claro que é uma pergunta assim, muito ampla, mas eu gostaria de ouvir da senhora, como é que a senhora avalia o Brasil pós-impeachment? Passado esse tempo, como é que está o Brasil hoje? Olha, eu vejo a situação sob o seguinte prisma: como estaria não tivesse sido o impeachment, entendeu? Porque as pessoas falam, você está 100% satisfeita com o que está ocorrendo no país? Não, mas eu tenho certeza que se não tivesse havido o impeachment, nós estaríamos numa situação bem complicada. Pelo projeto de poder, né, que era e é ainda o projeto do Partido dos Trabalhadores, pela parceria que eles tinham e têm com as ditaduras aqui na América Latina. Então eu vejo o processo de impeachment como o estancar, né, de um plano ruim para a nossa nação. Entendeu? Aí a gente fica um pouco nessa questão também. Por que a senhora decidiu entrar para a política depois desse processo todo? Dá para fazer bastante coisa nesse setor de política? Dá para ajudar de alguma forma? É uma experiência que eu estou fazendo, né, sendo bem honesta. Eu ainda não sei se eu vou ser mais útil dentro do sistema político do que eu fui fora, porque eu acredito que um dos maiores feitos nos últimos tempos foi esse processo de impeachment e eu não tinha cargo nenhum. Eu fiz na condição de cidadã. Não é que eu mudei minha vida, sabe? Eu decidi virar política. Eu sou uma advogada, uma professora de direito que está na política. Você entendeu? Foi um processo difícil de decisão. E mesmo depois de ter me candidatado, eu ainda tinha dúvidas. E aí as pessoas não entendem essa coisa de por que São Paulo, por que não Brasília, né? Não faz tanta diferença, porque a gente fala aqui, a TV Alesp cobre, depois eu pego os videozinhos, eu coloco no Twitter, eu coloco no Face, agora eu abri um canal do YouTube também, então eu ponho, ainda tô meio, assim, gatinhando com essas coisas, porque eu vou fazendo as minhas coisas, entendeu? E uma questão também é nessa dúvida que a senhora falou que ficou nos últimos dias aí pensando, se empreitar mesmo nessa Sim. questão. Por que decidir pelo PSL? Como é que foi esse processo de escolha de partido? Foi assim, eu de cá, porque assim, todos me convidaram. Todos, sem exceção. Quer dizer, o PT não. e o PSOL também não. Mas a Rede convidou, o PSB convidou, o Partido da Mulher Brasileira convidou. Aí eu comecei a ver no quadro nacional quem tinha mais chance. E eu falei, eu preciso ajudar quem tem mais chance de derrotar o PT. Né? Por mais que eu tenha divergências com o Bolsonaro, entre o PT e o Bolsonaro, eu estava com o Bolsonaro, entendeu? Então eu falei, eu vou entrar no partido dele para ajudá-lo. Né? Muita gente fala assim, você foi na onda. Não, quem criou a onda fui eu, com o processo de impeachment. Né? A verdade é uma só, ele foi beneficiado pela onda que eu criei lá atrás. E eu quis ajudá-lo mais, entendeu? Eu falei, eu preciso ajudar quem tem chance de vencer o PT. E naquele contexto, quem tinha essa chance era ele. Já estava claro. Já estava claro. Não estava claro para todo mundo, mas para mim estava. Porque eu converso muito com as pessoas, eu ouço as pessoas de todas as classes sociais, de todas as ideias. E eu comecei a perceber que ele tinha essa coisa do carisma, entendeu? Meio que o Lula tem, ele também tinha. E os outros não tinham. Entendeu? Álvaro era um bom candidato, Álvaro Dias, senador. Mas não tem, o que vai fazer? As pessoas gostam do Bolsonaro. Eu falei assim, a gente tem que trabalhar por quem tem chance, entendeu? Tentar ajudar, porque senão o PT volta. Porque o PT é muito competente nesse jogo político. Né? Não é competente para o governo, ao meu ver, mas no jogo político eles são professores. Se não tivesse o impeachment, o Bolsonaro não ganharia. Não ganharia, porque eu estaria o PT no governo com toda a máquina, entendeu? Dominando mais ainda do que já domina os formadores de opinião, com aquele discurso. Se fora eles conseguem dominar o que eles dominam, não teria como ele ganhar. E as chances do PT ganhar seriam muito maiores do que foram. PT ou
PSDB, que é a mesma coisa, só é um PT sofisticado, entendeu? Eles se alternam, né? São parceiros, aqui, não viu a parceria que eles fizeram aqui? Só não vê quem não quer. A senhora já falou várias vezes que é feminista. O que significa para a senhora ser feminista? Você reconhecer o valor da mulher, sobretudo no seu espaço profissional, entendeu? Não dar um tratamento de segunda linha para a mulher profissional, fazer com que homens e mulheres concorram com igualdade a uma vaga. E é muito comum, quando uma mulher ela é promovida numa empresa, aquela promoção não é tratada como uma conquista do mérito dela, é tratada como uma concessão para poder mostrar que a empresa é politicamente correta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que eu concorri à presidência aqui da casa, né? Com o atual presidente. Se eu tivesse ganhado, eu não tenho dúvida que a manchete seria assim: primeira mulher presidente da Assembleia. Finalmente a Assembleia permite que uma mulher chegue à presidência. A interpretação, a minha suposta vitória, seria o seguinte: deixaram uma mulher chegar à presidência. Não seria o seguinte: a mulher competente disputou e chegou à presidência. Entendem? É como se fosse um favor, né? Então, assim, mesmo quando você ganha, não tem o reconhecimento da sua qualidade técnica. Dando certo aqui, a senhora pretende continuar na política, almeja outros cargos? Eu não sei, de verdade, eu não sei. Não é uma coisa que está definida, você entendeu? Tô falando assim de coração aberto. Eu acho até que quando chegar a hora de eu decidir, eu vou ficar em dúvida. Pela minha característica, eu acho que eu vou ficar em dúvida. Eu não tenho planos. Não, vou concorrer a isso, vou concorrer àquilo. Não tenho. Até porque eu acho que isso que prejudica um pouco a vida política brasileira. A pessoa começa um cargo pensando em outro. Você não consegue centrar sua energia aqui, entendeu? Agora falando um pouquinho do governo federal, está começando, são 4 meses de governo, tanto estaduais quanto federais, mas eu queria uma avaliação da senhora sobre esses primeiros meses do governo Bolsonaro. Olha, eu acho que são bons, tá? Eu acho que é um governo que está vindo bem. Ele escolheu excelentes ministros, o Moro, o Guedes, o Tarcísio. Eu sei que o povo fala muito, mas eu gosto da Damares, né? Não concordo com um monte de coisa. Mas ela tem uma luz própria, ela tem um carisma, ela tem uma vida sofrida, ela vai brigar pelas bandeiras que ela acredita, entendeu? Do jeito dela, ela é uma grande defensora dos direitos fundamentais. Não é porque eu divirjo da Damares em vários pontos, principalmente na questão da mulher, algumas falas dela, que eu vou desmerecer toda uma história, né, de luta pelos direitos indígenas, de preocupação com o suicídio entre os jovens. São bandeiras importantíssimas, mas a gente está tão viciado que só aquelas bandeiras esquerdistas são as relevantes, que a gente desmerece todo um trabalho, entendeu? Então eu acho que ela tem uma importância nesse governo. Os ministros militares, eu acho que tem uma importância, né? Eles dão aquela estabilidade, uma racionalidade. Em dezembro, a senhora disse sobre seu apoio ao Bolsonaro: se andar bem, sou aliada, se andar mal, sou inimiga. Hoje a senhora se vê como aliada ou como inimiga? Eu acho que eu sou mais aliada do que inimiga, né? Porque eu acho que ele é importante para o país, entendeu? Mas assim, não é ele. É o que representa para o país. Eu não tenho vínculo com as pessoas, eu tenho vínculo com as ações. Consegue entender? O meu tratamento com ele é muito parecido com o que seria com um presidente de qualquer outro partido. A minha cabeça não é partidária. O que é muito difícil na nossa cultura. Muito difícil. Eu tenho que estar sempre, mesmo com a minha bancada, que são pessoas muito boas, sabe? Eu dei sorte, que eu conheci todos depois da eleição, praticamente. Mas são pessoas boas, pessoas bem intencionadas, comprometidas com o trabalho. Mas às vezes eu vejo que eu dou uma entrevista e eles se magoam. Porque é como se eu estivesse desmerecendo do partido. Não é, a minha cabeça não é partidária, entendeu? Mas eu me vejo mais como uma aliada porque eu acredito que ele quer o bem. Da maneira dele, ele está se esforçando para este bem, você entendeu? Agora, se um dia eu perceber má fé, acabou. Janaína, uma coisa muito humana que a gente pensa, assim, por isso que eu queria te perguntar. A senhora se arrepende, de alguma forma, de ter negado o serviço do Bolsonaro? Essa coisa muito humana, a gente pensa sobre isso, né? Olha, para minha vida pessoal, não.
que a minha vida estaria muito mais difícil, né? Além dessa questão de ir para Brasília, que nesse momento da minha vida é complicada, esse jeito do presidente e da família dele, muito embora sejam boas pessoas, eu gosto deles, mas são muito desconfiados. Como é que eu critico alguém que está sempre desconfiado? Eles acham que querem tomar o lugar, que querem derrubar, entendeu? Então, assim, eu ia ficar o tempo inteiro pisando em ovos, você entendeu? Hoje eu me sinto muito mais livre para fazer um comentário. Mesmo que entendam que é crítica, ninguém vai achar que eu estou querendo roubar o lugar deles, você entende? Se eu fosse vice, eles iam estar o tempo inteiro achando que eu queria roubar o lugar dele. Então, assim, tem hora que eu falo, Jesus, obrigada, né? Mas em alguns momentos, se eu falar para vocês que eu não parei e pensei, meu Deus, se eu estivesse lá, talvez eu conseguisse tomar uma decisão, ajudá-lo a tomar uma decisão mais rápida. Eu já pensei, tá? Sobretudo no desligamento de alguns ministros. Eu já pensei, eu acho que eu ia abrir a porta e ia fechar a porta enquanto a gente não tomasse a decisão, eu não ia sair, porque eu sou briguenta. É um briguenta de enfrentamento. Né? Quando a pessoa é muito amada, né, caso de Lula, caso de Bolsonaro, essas pessoas muito amadas, ninguém enfrenta. Todo mundo, entendeu? E eu sou do tipo que enfrenta. Enfrenta para a pessoa ficar com raiva, ter que esperar 3 dias para olhar na minha cara. Então eu acho que eu abriria a porta, trancaria a porta e a gente ia gritar junto até alguma decisão ser tomada, entendeu? Então já houve momentos pontuais em que eu tive esse sentimento. Teria que estar lá. Essa ideia de ajudar, se eu estivesse lá, eu poderia essa ideia de ajudar. Agora, para minha vida, poxa, seria terrível. Não, é verdade. A mudança para o Brasil. Tudo, né? E essa coisa de qualquer coisa que você... Mesmo ver o Mourão pisa em ovos o tempo inteiro. E as pessoas acusando que ele quer roubar o lugar do Bolsonaro. Eu não acho nada disso, entendeu? Mas é a dinâmica bolsonarista. Como é que a senhora recebeu a decisão do Supremo Tribunal Federal de remeter para a Justiça Eleitoral os casos de corrupção que envolvam Caixa 2, que esbarra um pouco também na questão muito do Lula, mal. Né? Recebi muito mal, não pessoalizando, não é? Eu acho que a gente não pode fazer a leitura das coisas para saber, vai melhorar para o Lula, vai piorar para o Lula. Como eu vejo muita gente fazer. Eu acho que eu tenho que olhar o Instituto. A Justiça Eleitoral não está preparada para isso. O que vai acontecer é que esses processos vão todos prescrever, entendeu? E essas pessoas vão seguir impunes. Não é nem pelo Caixa 2, não é isso. É porque muitas vezes o que aparece como Caixa 2 tem um grande esquema muito maior por trás. Então seria importante permanecer na justiça criminal comum. Foi um passo para trás, assim, sem precedentes. Sem precedentes. Enfraquece a Lava Jato. Não só a Lava Jato, mas outras operações em andamento. E assim, gente, vamos falar a verdade, hein? O pessoal também achar que Lava Jato e tal... Aquilo ali foi um milagre que aconteceu em Curitiba. Aquele não é o padrão nacional, nem da justiça comum. Então vai piorar muito mandando para eleitoral. Entendeu? Porque as pessoas falam, justiça comum. O padrão Curitiba não é o padrão do Brasil, não é. Paulo Preto só foi preso porque Curitiba entrou na história. Agora falando da reforma da Previdência, que é um tema também que é caro hoje ao Brasil, sempre sendo discutido, mas agora entrou de vez na pauta, vamos dizer assim. Essa proposta que foi apresentada pelo governo Bolsonaro, existe alguns pontos que a senhora diverge ou ela é uma reforma boa, precisa passar? A reforma da Previdência é a reforma mais social que nós vamos fazer nesse país. É o contrário do que estão falando. Vai ver quem são os grupos que estão lá no Congresso lutando contra, vai ver. Vê se a população está lá lutando contra. A população já entendeu a mensagem? Quem está lutando contra são as castas. São poderosas. Muito poderosas. Vamos ver se o governo vai aguentar. Você acha que passa essa reforma da Previdência? Não sei. Gostaria que passasse. Gostaria muito. Então, para finalizar, a senhora reforçou várias vezes como o impeachment foi importante para esses últimos anos politicamente no Brasil. A senhora acredita que pode ser necessário um novo impeachment tão cedo? Eu espero que não, mas a gente não tem como saber, entendeu? E o instrumento está aí, é um instrumento constitucional, jurídico,
Importante isso. Então, se houver o cometimento de crimes de responsabilidade, de magnitude, né, como houve no caso da Dilma, menos no caso do Collor, no caso da Dilma foi pior que o do Collor, lancemos mão novamente. A gente não pode ter medo de enfrentar a realidade, entendeu? E a senhora escreveria um novo processo? Não sei. Preferiria que alguém fizesse, se necessário. É muito desgaste. É muito desgaste. Até hoje eu pago um preço alto por causa disso. Mas a gente é brasileiro, a gente quer o bem do país, entendeu? Não sei. Janaína, muito obrigado pela Muito obrigada, entrevista, gente. tá? Uma honra. Prazer Obrigada. te receber aqui. Que legal. Felicidades pro canal de vocês. Boa Obrigado. sorte.